Meu marido trouxe um tabuleiro Ouija para casa, e isso mudou nossas vidas para sempre. Meu marido, Connor e eu sempre fomos fãs de terror de carteirinha. Desde criança, sou apaixonada pelo grotesco e pelo macabro. Quase tudo vale. Quase. Connor sabe que eu só tenho uma regra quando se trata de Halloween. Nada de palhaços e absolutamente nada de tabuleiro Ouija. Nem dentro de casa, nem no quintal, nem na floresta atrás de casa. Mas, aparentemente, mesmo eu insistindo nisso desde que começamos a namorar, era difícil demais para ele entender. Ei, amor, cheguei, disse Connor, jogando as chaves na tigela perto da porta. Bem-vindo de volta. Respondi do meu lugar no sofá. Você nunca vai adivinhar o que eu ganhei de prêmio no trabalho hoje, disse ele ao virar a esquina. Meu coração disparou no instante em que ele apareceu. Não, de jeito nenhum. Tire isso da minha casa, eu disse bruscamente, apontando para a porta. A expressão de Connor mudou e o tabuleiro Ouija caiu ao seu lado. Mas eu pensei que seria divertido. Só desta vez, encarei-o diretamente nos olhos, com um fogo ardente brilhando. Connor, você sabe o que eu penso sobre tabuleiros Ouija? Tive uma experiência traumática quando era criança. Agora, por favor, faça o que eu peço e tire isso de casa. Não quero essa coisa perto de mim. Connor suspirou. Tudo bem, você venceu. Vai voltar para a minha caminhonete, disse ele, desaparecendo de vista. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole generoso. Eu amo aquele homem, mas ele sabe mesmo como me tirar do sério. Nós dois tínhamos folga no dia seguinte. Estávamos saindo com grupos de amigos diferentes. Então eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu confiava nele. Uma parte de mim gostaria de não ter feito isso. As más decisões dele naquela noite mudaram nossas vidas para sempre. Quando Connor chegou em casa, já eram quase 3 da manhã. As crianças tinham passado a noite na casa dos avós, então éramos só nós dois. Pensei que talvez, depois que Connor se jogasse na cama, tivéssemos um tempinho para ficarmos a sós. Eu estava completamente enganado. Estava aconchegada debaixo das cobertas, com as luzes apagadas, navegando sem parar no Instagram e esperando ter certeza de que ele chegaria em casa em segurança. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. Depois, ouvi o leve rangido da escada. Parecia que ele estava tentando fazer silêncio, o que eu apreciei. Ele estava sendo atencioso porque eu poderia estar dormindo. Agora eu sei que esse não foi o motivo. Os passos pararam do lado de fora do quarto. Ouvi um arrastar de pés, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Fiquei esperando a porta se abrir e meu marido estar lá, com um sorriso bobo estampado no rosto. Mas isso não aconteceu. Queria gritar para ele ou acender o abajur, mas parecia errado. Não conseguia me livrar da sensação de que, se desviasse o olhar da porta por um segundo sequer, algo ruim aconteceria. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali no escuro, iluminada apenas pela tela do meu celular. Então, quando eu já achava que meu coração ia explodir de tanta expectativa, aconteceu. A maçaneta começou a girar. A porta rangeu ao abrir, e eu pude distinguir a silhueta do meu marido parado na entrada. Ele não me disse uma palavra. Correu até a cama, tirou os sapatos e se jogou debaixo das cobertas, de costas para a parede. Fiquei atônita. Tudo aconteceu tão rápido. Está tudo bem? Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito errado. Esse comportamento não era típico do Connor que eu conhecia. Eu o encarei, esperando que ele dissesse algo, que me desse algum tipo de explicação. Mas ele não se mexeu. Ficou ali parado, imóvel como uma estátua. Só desviei o olhar dele quando o ouvi começar a roncar. Por fim, me iludi com uma falsa sensação de segurança. Precisava fazer isso para conseguir dormir. Disse a mim mesma que Connor estava apenas bêbado. Os amigos dele bebiam bastante quando saíam juntos. Esse pensamento me tranquilizou. Até a manhã seguinte. Acordei e encontrei o lado dele da cama vazio. O cheiro de bacon que subia da cozinha imediatamente chamou minha atenção. Minha suposição sobre ele devia estar certa. Connor estava de ressaca e precisava de algo gorduroso para se recuperar. Me arrumei com calma antes de encontrá-lo na cozinha. Ele estava de costas para mim quando me sentei à mesa, com um prato cheio de bacon ao lado dele no balcão. Bom dia, disse ele, virando uma panqueca. Bom dia. Quer me contar o que aconteceu ontem à noite? Respondi, olhando para ele. Ele se virou para mim, com as sobrancelhas franzidas. O que você quer dizer? Como assim? Como assim? Você subiu ao nosso quarto ontem à noite agindo de forma muito estranha. Você não me disse uma palavra e depois foi dormir vestido. Não me lembro disso. Devo ter estado mais bêbado do que pensava. Lá estava. Eu não tinha motivos para me preocupar.
Imaginei como foi a noite dos rapazes. Perguntei, levantando-me para preparar uma xícara de café. Bem, né? A gente se embebedou e brincou com aquele tabuleiro Ouija que eu ganhei. Não se preocupe, deixei na casa do Mike. Senti um revirar de estômago. Ah, é mesmo? E você, entrou em contato com alguma coisa? Eu temia a resposta dele. Minha garganta secou e, de repente, me vi agarrando-me a cada palavra. Achei que sim em algum momento, mas tenho quase certeza de que era só o Aaron movendo a prancheta. Ele tentou fingir que era uma entidade chamada Sr. Pip. Que bobagem, né? Um suor frio percorreu meu corpo inteiro ao ouvir aquele nome. Tive que me sentar para não desmaiar. Não, murmurei, com a cabeça entre as mãos. Isso não pode estar acontecendo. Não de novo. Depois disso, Connor pareceu ficar bem. Durante a semana seguinte, procurei qualquer sinal de que ele não estava bem, algo que me indicasse que aquilo tinha voltado. Eu o observei como um falcão. A única coisa fora do comum foi que Connor ficou no banheiro por um tempo, suspeitamente longo um dia depois do trabalho, mas acabou sendo apenas prisão de ventre por causa do Taco Bell que ele tinha comido no almoço. Nada de paranormal nisso. Depois de uma semana inteira, me convenci de que a noite de sexta-feira tinha sido apenas um acaso. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Naquela segunda-feira, depois de um turno exaustivo, cheguei em casa pronta para assistir a uma comédia romântica e me servir uma taça de vinho. Cheguei! Gritei, tirando os sapatos com um chute. Não obtive resposta. Que estranho. As crianças deveriam estar lá, e o carro do Connor estava na garagem. Virei a esquina e fui até a cozinha, com a testa franzida em confusão. Meu coração afundou quando encontrei Alice e Tommy sentados à mesa, com os rostos pálidos como papel. Mãe, sussurrou Tommy. Sua voz era baixa, como se ele tivesse medo de falar muito alto. O que foi, querido? O que aconteceu? Perguntei, correndo até ele. É o papai, interrompeu Alice, contendo as lágrimas. Ele está muito assustador. Ele nos disse para ficarmos aqui e esperarmos ele terminar. De repente, fui envolvido por uma onda gélida de pavor. Eu não gostava para onde aquilo estava indo. Ele não te machucou, né? Perguntei, observando suas expressões. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Soltei um suspiro de alívio. Certo, vou ver o que está acontecendo. Não se preocupe, tá bom? Não vou deixar nada acontecer com você. Eles trocaram um olhar antes de me lançarem um aceno sombrio. A adrenalina corria pelas minhas veias enquanto eu caminhava em direção ao meu quarto. Só por precaução, peguei o taco de beisebol que estava perto da porta e que Tommy tinha esquecido de guardar. Meu coração disparava a cada degrau que eu subia. Eu não fazia ideia do que encontraria ao abrir aquela porta, mas certamente não era a cena que vi. Finalmente cheguei ao último patamar e parei do lado de fora do meu quarto. Encostei o ouvido na porta e escutei, mas não consegui ouvir nada. Vamos lá, Hannah. Acabe logo com isso. Tudo vai passar logo. Reuni toda a coragem que tinha e entrei correndo na sala. Fiquei chocada com o que vi. Meu marido estava em frente ao espelho da penteadeira. Ele estava aplicando uma nova camada de maquiagem de palhaço. Seu rosto estava completamente branco, com listras pretas escorrendo dos olhos, como se ele tivesse chorado óleo de motor. Ele usava um macacão de bolinhas, uma peruca vermelha e desgrenhada e sapatos grandes e molengas. Isso não podia estar acontecendo. Devia ser algum tipo de pesadelo. No instante em que entrei, congelei e ele se virou para mim. Connor, o que é isso? O que você está fazendo? O palhaço começou a rir baixinho. Faz tanto tempo, Annie. É bom te ver de novo. Ele estava usando as cordas vocais de Connor, mas aquela voz não era a que eu conhecia. Era mais aguda, porém suave, como a de um artista falando com uma criança. Perdi toda a cor do rosto. Levantei o taco de beisebol, pronta para rebater. Esse não é meu nome. Devolva meu marido, seu doente mental. A criatura que usava a pele de Connor franziu a testa, seus grandes lábios vermelhos se curvando animadamente. Annie, é assim mesmo que você trata seu amigo de longa data? O Sr. Pip sentiu sua falta. Eu não aguentava mais. Dei um soco com toda a minha força, as lágrimas embaçando minha visão. Errei o alvo, cambaleando para a frente enquanto o taco se chocava contra a cabeceira da cama. Instantaneamente, soube que tinha feito besteira. Porque um segundo depois, senti o brilho frio e afiado de uma lâmina contra minha garganta. Escute aqui. Você fará o que o Sr. Pip pedir, ou ele cravará a ponta desta faca em seu crânio enquanto seus filhos assistem. Você realmente quer isso, Annie? Prendi a respiração. Não. Boa menina, disse ele, me empurrando. Desça, agora. Imediatamente pensei em chamar a polícia, mas ele estava logo atrás de mim. Não consegui pegar meu celular sem que ele visse. Em vez disso, fui obrigada a descer as escadas correndo
e ir até a mesa onde meus filhos estavam sentados, apavorada. O palhaço me levou até uma cadeira ao lado de Tommy, enquanto ele escolheu uma ao lado de Alice. Meu coração se despedaçou pela minha filhinha. Não consigo imaginar o quão assustada ela deve ter ficado. Olá de novo, crianças. O Sr. Pip está feliz em vê-los. Ele não recebeu resposta. Eu disse, rosnou ele, batendo com o punho na mesa. O Sr. Pip está feliz em vê-lo. Ele olhou feio para meus filhos, que exibiam expressões de horror. Eu também estou feliz em vê-lo, Sr. Pip, murmurou Tommy, evitando o contato visual. Ótimo. Era tão difícil assim? Seu sorriso largo e exagerado voltou como se nunca tivesse desaparecido. Tommy balançou a cabeça negativamente. Annie, por favor, traga um copo de água para o Sr. Pip. Ele está com sede. Assenti. Antes de me levantar, passei meu celular para Tommy por baixo da mesa, rezando para que ele soubesse o que fazer. Tommy era um garoto esperto. Ele era a nossa única esperança. Vocês sabiam que a mamãe e o Sr. Pip apareceram juntos na televisão? A Annie era a estrela do programa. Embora eu quisesse gritar com todas as minhas forças, não disse uma palavra. Simplesmente me servi de um copo de água e voltei para a mesa. Essa coisa estava usando meu marido como instrumento para chegar até mim. Eu só precisava entrar no joguinho dela, e tudo ficaria bem. Certo? Sr. Pip, disse Tommy, com a voz trêmula. Sim, Tommy, respondeu ele, voltando sua atenção para meu filho. Posso ir ao banheiro? Nosso captor refletiu sobre o assunto, os olhos percorrendo o teto, a faca batendo distraidamente em seu queixo. O Sr. Pip acha que não tem problema, mas volte logo. Você não vai querer perder a diversão. Tommy assentiu com a cabeça e saiu trotando, fingindo que realmente precisava fazer xixi. Eu não poderia estar mais orgulhoso naquele momento, mas então me lembrei da tarefa que tinha pela frente. Voltei para a mesa e entreguei o copo de água ao palhaço que estava ameaçando minha filha com uma faca. Observei enquanto ele tomava um gole. Então, meu coração disparou. Seu rosto se contorceu imediatamente, e uma profunda carranca tomou conta de sua expressão. Ele se levantou bruscamente da cadeira, encarando-me. Está quente. Sem desviar o olhar, ele estilhaçou o copo no chão. Tente de novo. Tremi enquanto fazia o que ele pediu. Esperei a água esfriar e, por fim, acrescentei alguns cubos de gelo do congelador. Minha mão tremia enquanto lhe entregava o copo novo. O palhaço abocanhou tudo com avidez. Devorou tudo, cubos de gelo e tudo, antes de me olhar diretamente nos olhos. Muito melhor. Ele sorriu. Havia algo profundamente sinistro naquele sorriso. Ele só se alargou quando ele quebrou o segundo copo no chão. Tire os sapatos. O quê? Tire os sapatos. Ele repetiu com uma voz melosa e enjoativa. Mas eu fiz o que me pediram. Eu não... Tire-os. Você está deixando o Sr. Pip muito bravo, Annie. Você não gostaria disso, gostaria? Perguntou ele, olhando para Alice. Balancei a cabeça negativamente. Não. Tirei os sapatos e os joguei de lado. Meias também. Eu podia sentir o sangue pulsando nas minhas orelhas enquanto obedecia às suas ordens. Agora andem, disse ele, apontando para a sala ao lado, com aquele sorriso distorcido tão largo que a pintura facial estava rachando. Por favor, não me obrigue a fazer isso, eu disse, com os olhos marejados. Não faça o Sr. Pip repetir o que disse. Ande. Olhei para ele através das lágrimas que embaçavam minha visão. Ele estava parado atrás da cadeira de Alice, com a faca à mostra. Eu precisava fazer isso. Não podia deixar que ele machucasse minha filha. Respirei fundo. Fechei os olhos e afundei meu pé descalço nos centenas de cacos de vidro espalhados pelo chão. Meus olhos se abriram de repente, quando a dor lancinante atravessou meu pé como um raio. Dei um grito, instintivamente puxando-o para trás. Continue,
ordenou o palhaço. O brilho ansioso em seus olhos me deu vontade de vomitar. Ele estava se deliciando com aquilo. Cerrei os dentes e me apoiei na mesa para não cair. Fiz menção de colocar o pé machucado de volta no chão, mas não tive chance. Essa não. Agora é hora de mostrar o seu melhor. Ele gargalhou, sua risada estrondosa ecoando pelas paredes. Ninguém mais sequer se mexeu. Virei-me e vi a faca pressionada contra a lateral de Alice. Seus olhos estavam arregalados e seu lábio inferior tremia. Eu não tinha escolha. Apliquei pressão no meu pé machucado, uma dor debilitante percorrendo cada sinapse. Apoiei-me ainda mais na mesa, grata ao menos por aquela pequena bênção. Mantive meu pé direito pairando sobre o vidro quebrado por um instante, antes de dar o próximo passo. Soltei um grito audível quando meu pé direito foi cortado em pedaços. Uma poça de sangue se formou ao meu redor, misturando-se com a água derramada e os cacos de vidro. Tudo doía. Quase desmaiei, mas, de alguma forma, consegui me manter de pé. Encarei o palhaço sádico que segurava uma faca no pescoço da minha filha. Muito bem, Annie. Eu odiava aquela voz. Eu o odiava. Mas aquela frase, por mais que eu a detestasse, me dava uma pequena sensação de conforto. Talvez ele estivesse satisfeito. Talvez fosse só isso. Agora faça de novo. Um frio pavor me engoliu como uma python. Isso não podia estar acontecendo. O quê? Você me ouviu. O Sr. Pip disse: faça isso. De novo. Estrelas dançavam diante dos meus olhos enquanto eu olhava para a bagunça no chão. Eu estava perdendo muito sangue. Não sabia quanto mais eu conseguiria suportar. Virei-me, estremecendo enquanto os cacos de vidro se moviam sob minha pele, e preparei-me para obedecer à sua ordem. A dor era tão insuportável que senti que ia desmaiar. Levantei o pé esquerdo, gotas de sangue caindo no chão. Fechei os olhos com força, e polícia, largue sua arma. Aquele som era música para os meus ouvidos. Olhei para a coisa no corpo do meu marido. Seu sorriso havia se transformado em uma profunda carranca. Mas estávamos nos divertindo tanto. Ah, bem, adeus, Annie, por enquanto. Observei o brilho ameaçador desaparecer de seus olhos. Seu semblante mudou num instante. O palhaço piscou algumas vezes, e então seus olhos se voltaram para a faca. Ele parecia chocado por estar segurando-a. Deixou-a cair no chão quando os policiais se aproximaram. Hannah, o que está acontecendo? Por que tem tanto sangue no chão? Por que estou vestindo isso? Um novo tipo de horror me atingiu naquele momento. Meu Connor estava de volta. O marido e pai doce e amoroso que eu conhecia. E ele estava sendo levado algemado. Já se passaram 2 meses desde a prisão de Connor. E ainda estou com dificuldades para processar o que aconteceu. Demorei muito para me recuperar dos ferimentos. Precisei de pontos e tive que ficar de repouso por semanas. As crianças não demonstraram nenhum interesse em visitar o pai enquanto ele esteve detido. E eu não as culpo. A decisão dele de usar aquele tabuleiro Ouija abriu uma ferida que jamais cicatrizará. O trauma infligido naquele dia durará para sempre. Mesmo assim, sei que meu marido não é o vilão. Ele também é uma vítima. Meu Deus, como eu queria que tudo isso desaparecesse. Quero voltar a ser uma família grande e feliz. Mas eu sei que não podemos fazer isso. E tenho a sensação de que, por pior que as coisas estejam agora, elas só vão piorar. Porque não consigo tirar da cabeça a última coisa que aquele palhaço me disse.